2, 1 e vai! Eu pulo os pés, sempre eu mantendo sempre equilíbrio. Eu levanto um bracinho, levanto a dois braços, sempre eu mantendo sempre equilíbrio. Jesus é minha força, Jesus é minha força, que eu fiz a descoberta, por isso ele é o grande amigo que eu fiz a descoberta, por isso mesmo é quem então. Eu Pulo no seu pé. Eu pulo os dois pés, levanto os dois braços. Bom dia, irmãos, graça e paz, e acompanhe na leitura bíblica de Lucas 1, de 5 a 17. Tem especial apreço pelos versos 15 e 16, onde João Batista seria um grande homem consagrado por Deus e cheio do Espírito Santo, convertendo muitos, grande não em força, poder e riqueza, mas em humildade. Nos dias de Herodes, rei de Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E, durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora olhando. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Amém. Queridos, queridas, queremos com prazer compartilhar a palavra do Senhor neste domingo, 19 de dezembro, quarto domingo do Advento, semana do Natal de Nosso Senhor Jesus. A leitura já foi feita, nós queremos então meditar na palavra sobre Advento, tempo de preparação espiritual. Lucas, capítulo 1, versículos do 5º versículo ao versículo 17. Palavra preciosa do Senhor para o nosso coração. Me acompanhe nesta meditação, nesta bela história que nós temos de Zacarias e Isabel, os pais de João Batista. 2 nascimentos extraordinários nós temos narrados, em especial pelo Evangelho de Lucas, num momento extraordinário da história. Aqui nós temos um exemplo de preparação espiritual. E para tal, nós devemos estar abertos à atuação
do Espírito Santo de Deus. Em primeiro lugar, nós queremos meditar nessa nossa meditação, destacando preparação espiritual se dá com dedicação a Deus. Preparação espiritual se dá com dedicação a Deus. É muito importante nós pensarmos nisso. Os pais de João Batista eram crentes dedicados ao Senhor. Uma família dedicada ao Senhor nós temos aqui. E é sempre um alerta para nós, para a nossa vida, para vivermos cada dia dedicando-nos ao Senhor. Reparemos no tempo em que eles viveram. Eu aprecio o contraste que alguém estabeleceu entre Herodes e Zacarias. Lucas contrasta aqui um monstro diabólico. Se a gente olhar esta passagem, nós lemos aqui: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. É como se Lucas tomasse esse contraste, um tirano terrível com um sacerdote piedoso, realmente alguém que para a fé não servia, a fé não servia de nada, nenhuma dimensão espiritual, nenhuma disposição de se colocar sequer como alguém que se importasse com a vida, com as pessoas, com a dimensão espiritual, com alguém extremamente piedoso. E nós temos então aqui no versículo 6 como é que eles viveram. Diz sobre Isabel e Zacarias: ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então, esta palavra sobre este casal em que ambos eram justos diante de Deus. A vida deles era um exemplo no meio de uma geração corrompida. Eles viviam o que pregavam. Pregavam aos ouvidos e também aos olhos, ou seja, realmente era um exemplo que proclamava uma vida de comunhão com Deus. E nós temos também esse destaque de como sofreram. O versículo 7 vai nos dizer: eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. Ou seja, queridos irmãos, a gente tem que lembrar sempre, de que a vida com Deus não é vivida numa estufa espiritual. Ou seja, esta família não era blindada das aflições. Nós temos que lembrar disto sempre. Ao olhar para este casal, muitos diziam: olha aí, crentes e piedosos, mas castigados. Como pode isso? Não tem filhos. E vamos notar bem, não ter filhos naquela época era um grande infortúnio. Nós vemos hoje, às vezes, casais em que realmente decidem não ter filhos. Parece que a gerar filhos, não é uma prioridade no nosso mundo, para o nosso mundo. Mas naquele contexto, não ter filhos era um grande infortúnio. A esterilidade era considerada como um castigo, mesmo um castigo divino. Mas o impossível acontece. Eu concordo com um estudioso que diz: a extrema incapacidade do homem é a oportunidade de Deus. Vamos pensar nisto. A extrema incapacidade do homem é a oportunidade de Deus. Em segundo lugar, nós queremos destacar também aqui a preparação espiritual requer abertura para o extraordinário. Vamos destacar também isto: preparação espiritual requer abertura para o extraordinário. Primeiro, nós temos aqui a colocação nos versículos 8 a 10, um exercício espiritual é destacado aqui. Ou seja, aconteceu que enquanto Zacarias exercia
o sacerdócio diante de Deus na ordem de seu turno, coube-lhe por sorteio entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. Há um momento aqui de culto, de exercício espiritual, ou seja, neste momento Zacarias estava no lugar da bênção. Oferecer o incenso era considerado um grande privilégio. Acontecia uma vez na vida e, assim mesmo, entre sorteio, entre os que eram sacerdotes. E aquele era o momento mais importante da vida de Zacarias. E é neste cenário que sua vida é radicalmente mudada. E é neste ambiente de culto, regado de oração, que Deus envia o seu mensageiro para falar com Zacarias. Então, nós temos na sequência, nos versículos 11 e 12, um momento muito especial, uma visita celestial. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. Nós temos este momento maravilhoso de preparação espiritual, onde realmente Zacarias precisa estar aberto ao extraordinário. Ele temeu, diz a palavra, mas espera aí, quem não teme, quem não treme, quem não temeria, quem não tremeria nas bases, como a gente diz, a Bíblia diz que em momentos assim de aparição, as pessoas temeram. Veio uma palavra. Eu penso que esta palavra maravilhosa veio para Zacarias naquele momento e realmente é uma palavra destacada. Aliás, ela é uma ordem, é a ordem mais repetida em toda a Bíblia nesse momento. Diz o anjo para Zacarias, dizendo assim: não tenha medo, ou não temas. Não temas é uma palavra destacada na palavra de Deus para as nossas vidas. É como se Deus estivesse sempre olhando e dizendo: para de sentir-se amedrontado, anime-se. Pare de sentir-se assim, anime-se. Não tenha medo. Zacarias orou por longos anos para ter um filho e orou pela redenção de Israel. Quando parecia impossível, quando parecia que a causa estava perdida, quando eles já não tinham mais esperança, eis que algo extraordinário aconteceu. Deus é especialista em reverter causas perdidas. Vamos anotar isto no nosso coração. E nós temos então aqui algo excepcional acontecendo, um filho excepcional. O nascimento de João Batista, versículos 13 e 14, nós temos o anjo, porém ele disse: não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Eu gosto de frisar isso. A sua oração foi ouvida, a tua oração tem sido ouvida, meu irmão, minha irmã. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Um filho excepcional. O nascimento de João Batista está envolvido no sobrenatural. Destaco 3 coisas sobre João Batista. Ele é fruto de um milagre. Isabel era estéril, os 2 já eram avançados em idade. Ele é fruto de oração. O versículo 13 destaca: sua oração foi ouvida. Vamos pensar nisso na nossa vida, no nosso cotidiano, naquilo que vivemos em família, naquilo que experimentamos, naquilo que desejamos de Deus. Deixa eu dizer, irmão, irmã, a demora de Deus em responder às nossas orações não é uma negação. Frisando, não significa que Deus está negando. As antigas orações ainda podem ser respondidas. Creia nisso. Não é a gente que determina a época ou a maneira como nossos pedidos podem
e devem ser respondidos. É que a resposta de Deus realmente é resposta de Deus. E que resposta Deus dá às orações de João Batista? Ele será motivo de alegria. Ora, ele veio preparar o caminho do Filho de Deus, do Salvador. Queridos, queridas, é precioso demais pensarmos nesta dimensão, nesta história. A tua oração foi ouvida. O momento realmente requer abertura para o extraordinário. E é isso que nós vemos nesta experiência aqui. Em terceiro lugar, nós queremos então destacar preparação espiritual presume uma missão extraordinária, uma missão de Deus, uma missão divina específica nós temos aqui. Um homem grande aos olhos de Deus. O versículo 15 vai dizer, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Olha que palavra maravilhosa nós temos aqui. Um homem grande aos olhos de Deus. Repare bem, aos olhos de Deus. É diferente. A grandeza, segundo Deus, é diferente. Meu irmão, irmã, João Batista foi grande aos olhos de Deus ao revelar profunda humildade. A gente vê isso na vida dele. A marca da verdadeira grandeza é a humildade. Alguém disse assim, João não era o noivo, mas o amigo do noivo. Olha que precioso a gente pensar nisto. Muitas vezes as pessoas, muitas vezes nós, da nossa altivez, queremos ser Deus. Mas nós devemos realmente nos colocar humildemente na presença de Deus. O João vai dizer, convém que ele cresça, no seu ministério convém que ele cresça e eu diminua. O testemunho de Jesus sobre João é maravilhoso. Diz Jesus sobre João, Mateus 11:11, entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. Um homem consagrado a Deus, diz esta palavra no versículo 15, um nazireu, nós temos aqui. E há um contraste aqui do nazireu, quando nós pensamos nesta dimensão, entre João Batista e Sansão, por exemplo. Sansão, era um gigante foi um gigante do ponto de vista físico, mas João Batista é um gigante espiritual, da vida com Deus, da humildade centrada em Deus. João se alegrou em Jesus antes mesmo de nascer. Um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Olha só, desde o ventre materno. Concordo com um estudioso que diz estas palavras, não há maior erro do que supor que as crianças, por sua tenra idade, não podem estar sujeitos à operação do Espírito Santo. O modo pelo qual o Espírito Santo, opera no coração de uma criança é misterioso, incompreensível. Assim também é toda a sua obra nos filhos dos homens. A atuação, a abertura para a atuação do Espírito Santo de Deus. Nós temos que pensar isto, queridos irmãos e irmãs. Um homem usado por Deus. O versículo 16 vai dizer, ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Um homem cujo ministério vai ter esse impacto. Que ministério de João Batista, não é verdade? Ele provocou uma verdadeira revolução espiritual. Conclamou todo o povo ao arrependimento. Alguém, ao falar do ministério de João Batista, conforme Lucas 3:9, vai dizer que o ministério dele é o ministério do machado. O machado está posto à raiz das árvores. Fiquei pensando se não é hora de sair dando machadada por este mundo tão pecador. Mas pensei, aí tenho de dar machadada em mim mesmo primeiro. A palavra de Deus, como temos dito, ela nos confronta. Nós devemos realmente receber as machadadas da repreensão de Deus, para que haja mudança em nosso ser, em nosso coração.
A igreja, como agente do reino de Jesus, precisa ser vanguarda, colocar o dedo na ferida do pecado deste mundo que dorme com o pecado. Fazer como João Batista, aterrar os vales, nivelar os montes, endireitar os caminhos tortos, aplanar as veredas fora do lugar. Um homem ousado em Deus também nós temos em João Batista. Nós temos no versículo 17 esta palavra assim: ele irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Tinha a ousadia de Elias, que confrontou os profetas de Baal, o falso Deus, com um chamado para nós nesta missão. João confrontou os líderes, propõe a transição de Malaquias na conversão de pais aos filhos e dos filhos aos pais. Como nossa geração precisa disto no meio das famílias. Pais e filhos cujos corações são convertidos primeiro a Jesus e uns aos outros. É preciso ousadia para preparar o caminho do Senhor. Queridos e queridas, nós estamos num tempo de desafios enormes. Este tempo nosso, especialmente desafios à nossa fé. Este tempo desafiou a fé. E para este tempo precisamos de preparação espiritual. Precisamos realmente viver essas dimensões. Preparação espiritual se dá com dedicação a Deus. Vida com Deus. Vida de oração e compromisso com a palavra. Preparação espiritual requer abertura para o extraordinário, para o que Deus pode, Deus quer fazer nesta geração, como fez na geração de Zacarias e Isabel e o nascimento de João Batista. E preparação espiritual presume uma missão extraordinária. Que nós possamos realmente pensar no exemplo da família de João Batista. E ao pensar sobre o contraste entre Herodes e Zacarias, eu pensei na conhecida ilustração com a qual eu termino esta meditação. A ilustração, o lobo bom e o lobo mau. Uma noite, um velho índio falou ao seu neto sobre o combate que acontece dentro das pessoas. Ele disse: há uma batalha entre dois lobos que vivem dentro de todos nós. Um é mau, é a raiva, a inveja, o ciúme, a cobiça, a arrogância, a culpa, o ressentimento, o orgulho falso, superioridade, egoísmo. E o outro é bom, é alegria, amor, fraternidade, paz, esperança, serenidade, humildade, bondade, empatia, generosidade, verdade, compaixão e fé. O neto, refletindo sobre a fala do avô a respeito desta luta, lhe perguntou: qual lobo vence? O velho e sábio índio respondeu: aquele que você alimenta. Vamos viver sob a direção e o poder do Espírito Santo, como João Batista, prometido pelo Senhor à família Zacarias e Isabel. Vamos viver esse extraordinário de Deus em nosso ordinário, em nossos dias tão difíceis. Que o Senhor nos abençoe assim. Amém.
Agora, queridos irmãos e irmãs, vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, te louvamos pela bênção desta manhã na tua presença, por esse tempo do advento, Pai, por essa semana do Natal. Te damos graças, ó Deus, por teu cuidado, por estarmos até aqui, Senhor, lembrando da palavra tua, Senhor. Até aqui nos ajudou, Senhor. Oh, glórias sejam dadas a ti, Pai. Já, Pai, no final deste ano, no crepúsculo deste 2021, nós queremos adorar a ti. Queremos ir à tua presença. E, ó Pai, queremos clamar por tuas bênçãos, ó Pai, em nossas vidas, nos lares, ó Pai, na vida da tua igreja. Ó Deus, age por tua misericórdia. Visita, Senhor, visita-nos, Senhor, visita os lares, visita os corações, visita, ó Pai, o teu povo, com a tua presença, com o extraordinário que vem de ti, com a direção, o poder do teu Espírito Santo, como nos dias, ó Pai, do primeiro advento, do primeiro Natal, como nestes dias de preparação. Ó Deus, leva-nos a um caminho de preparação espiritual, nós possamos nos dedicar a Ti, nos colocar na Tua presença, Senhor, sentindo, ó Pai, a Tua presença, sendo preparados pelo Senhor, sendo chamados para uma grande missão, ó Pai, a missão destes dias, desse pós-crise, Senhor, sejamos guiados pela Tua mão. Abençoa, Pai, abençoa-nos como povo, como IPI do Cambuci, Pai, como igreja no Brasil, oramos para que o Senhor nos guie por Tua mão, pelo poder do Senhor. Pai, queremos estar aberto ao extraordinário do Senhor neste ordinário do nosso dia a dia. Nós te oramos, ó Deus, por tua bênção, por tua intervenção, por teu poder agindo em nosso cotidiano. Pedimos a tua bênção e a cura para os enfermos, enfermas, em nome de Jesus. Com teu poder, guia este teu filho, essa tua filha, Pai, no caminho da cura, da recuperação. Nós te oramos, nós te bendizemos, ó Deus, e o fazemos assim, orando e abençoando o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Ó, abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agora, queridos e queridas, recebei a bênção neste momento, que o amor de Deus vos una, a alegria de Deus vos inspire, a paz de Deus vos envolva, a coragem de Deus vos sustente e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre vós para sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Queridos e queridas, nós estamos gratos a Deus pela bênção destes dias, podemos nos colocar na presença do nosso Senhor neste tempo do Natal, neste tempo do Advento, e queremos convidar você para que nos acompanhe, para que sigamos juntos na adoração, no serviço ao nosso Deus. Nós teremos alguns avisos, queremos comunicar para que você possa também nos acompanhar, nos seguir dentro das programações da igreja para esses momentos, esses dias. Nós estamos com a nossa escola bíblica em recesso, então a escola dominical nós não teremos hoje, nem nos próximos domingos. É um tempo aí de um tempo de descanso, de maior dedicação à família. Então nós teremos este tempo onde vamos ter os cultos normalmente, tanto de manhã como à noite presencial, inclusive, mas não teremos a escola dominical. Voltaremos com a escola dominical no próximo ano. Aguardem as novidades da escola bíblica dominical para 2022. Combinado? E nós teremos o culto de Natal hoje à noite. Então, vamos nos preparar e realmente vou fazer aqui um apelo a você, irmão, irmã, às famílias que podem deslocar, para que nós estejamos presentes para adorarmos a Deus juntos
logo mais às 19 horas. Nosso culto de Natal, vamos celebrar o nascimento de Cristo juntos neste domingo às 19 horas. Então, participe conosco. Como temos falado sempre, evidentemente, que teremos também a transmissão, você pode, não havendo possibilidade de comparecer, pode acompanhar de casa, aqueles que têm nos seguido também e cultuado conosco de outros lugares poderão acompanhar, mas queremos reforçar o desejo daqueles que podem, que estão no entorno da nossa igreja, que se deslocam normalmente para o culto, para que estejamos juntos em adoração. Logo mais, 19 horas. Que o Senhor te abençoe grandemente e que esta palavra sobre esta família inspiradora possa te abençoar também neste advento, nessa semana do Natal. Deus abençoe.